Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação. Meu nome é Jobson Ferreira, sou acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá e, junto com minhas colegas, teremos o prazer de guiá-lo por um tema de grande relevância no direito administrativo, que é o confisco expropriatório e as nuances da intervenção estatal na propriedade privada. Esse tema será apresentado à disciplina Direito Administrativo 2, ministrada pelo professor Dr. Raul Galad. Exploraremos as características do tema no Brasil e faremos um importante contraponto com a legislação portuguesa, além de analisarmos a jurisprudência que moldou sua aplicação e discutiremos ainda seu papel em momentos de crise, como a pandemia do Covid-19. Vamos começar explorando os fundamentos da intervenção estatal na propriedade. Para entendermos o confisco expropriatório, precisamos primeiro contextualizar o direito da propriedade no Brasil. Ele é, sem dúvida, um dos pilares da nossa organização jurídica e uma garantia constitucional fundamental assegurada no artigo 5º, incisos 22 e 23. No entanto, é crucial compreender que, assim como outros direitos fundamentais, a propriedade não possui caráter absoluto. A doutrina constitucional moderna é unânime nesse ponto. Nenhum direito é absoluto e a propriedade não pode se sobrepor a outros direitos fundamentais. Essa limitação se materializa principalmente na necessidade da propriedade cumprir a sua função social. Quando isso não acontece, ou quando o interesse público se sobrepõe, o Estado, agindo em sua posição de supremacia, pode intervir. Existem diversas formas de intervenção estatal na propriedade, que podemos classificar em restritivas, quando impõem limitações sem retirar a propriedade do titular, e as supressivas, que retiram a propriedade do particular, como é o caso da desapropriação. Um conceito fundamental que legitima essa capacidade interventiva do Estado é o domínio eminente, que se refere ao poder geral que o Estado exerce sobre tudo o que se encontra em seu território, derivando diretamente de sua soberania e não de um caráter patrimonial. É nesse cenário que emerge o Instituto da Expropriação Confisco, um mecanismo peculiar de intervenção supressiva que se distingue fundamentalmente das demais modalidades por uma característica central: a ausência de qualquer indenização pecuniária ao proprietário. Para clarear a desapropriação em sua acepção tradicional, como conceituada por juristas renomados como Diógenes Gasparini, Maria Silvia Zanella de Pietro, Eli Lopes Meireles e Celso Antônio Bandeira de Mello, sempre pressupõe uma justa e prévia indenização, geralmente em dinheiro, salvo raras exceções constitucionais em títulos da dívida. A expropriação confisco, por outro lado, tem respaldo constitucional no artigo 243 da nossa Carta Magna. Esse artigo delimita claramente as duas situações em que essa forma de expropriação, sem direito à indenização, pode recair sobre bens móveis ou imóveis. Primeiramente, propriedades rurais e urbanas onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas e, em segundo lugar, em propriedade onde houver exploração do trabalho escravo na forma da lei. O parágrafo único do mesmo artigo estende essa medida a todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como da exploração de trabalho escravo, determinando sua reversão a um fundo especial com destinação específica. Portanto, aqui a perda do bem tem um caráter punitivo e não indenizatório, diferenciando-a substancialmente da desapropriação comum. E para aprofundar sobre o processo desse instituto, convido a colega Thalia para dar continuidade ao tema. Dando continuidade, meu nome é Thalia, eu sou acadêmica do curso de Direito e atualmente estou no 4º semestre. Então, dando prosseguimento ao conteúdo, agora eu vou detalhar como a expropriação confiscatória é regulamentada e como funciona seu processo no Brasil. A regulamentação procedimental da expropriação confiscatória, ela encontra-se estabelecida principalmente na Lei 8.257/91 e no Decreto número 577/92. A lei, ela é a legislação central
E seu artigo 1º determina que glebas com culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas sem indenização, destinadas ao assentamento de colonos para cultivar produtos alimentícios. O parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, regulamentado por essa lei, prevê que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes será confiscado e será revertido a um fundo especial para custear instituições de tratamento e recuperação de dependentes, bem como para aparelhamento e financiamento de ações de fiscalização e repressão ao tráfico. O decreto 577/92, ele complementa essa legislação. Ele atribui à Polícia Federal a responsabilidade pelas diligências investigativas para a localização dessas culturas. A União é o ente federativo com competência para deflagrar a ação. E o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, o INCRA, é quem de fato assume a posse do imóvel expropriado em nome da União, garantindo sua destinação social. O rito processual para a expropriação confiscatória é caracterizado por sua notável celeridade, com prazos exíguos estabelecidos em lei para a concretização de cada etapa. Exige-se a propositura de uma ação judicial que tramita perante a Justiça Federal. Após receber a petição inicial, o juiz tem apenas 5 dias para determinar a citação do expropriado. Juntamente com a citação, o magistrado ele nomeia um perito para avaliar o imóvel, cujo laudo deve ser entregue em até 8 dias úteis. Uma audiência de instrução e julgamento será designada e deverá ocorrer num prazo de 15 dias após a apresentação da contestação. O juiz ele possui a autoridade de conceder liminarmente a emissão da União na posse do imóvel expropriado. Embora provisória, essa medida ela pode ser antecedida por uma audiência de justificação, configurando uma tutela provisória de urgência que transfere a posse à União. E essa posse, ela geralmente no caso, o ente que recebe isso é o INCRA. E durante a audiência, cada parte ela pode arrolar até 5 testemunhas. E a intervenção do Ministério Público ela é obrigatória como fiscal da ordem jurídica. Concluída a instrução, o juiz proferirá a sentença no prazo de 5 dias. Um aspecto importante é que a expropriação confiscatória ela possui primazia sobre direitos reais de garantia, sendo inadmissível que terceiros, baseados em hipotecas ou outros gravamentos. Contra a sentença, cabe recurso de apelação e, após o trânsito em julgado, o imóvel é incorporado ao patrimônio da União para a reforma agrária ou para programas de habitação popular. Um aspecto crucial a ser destacado é que a expropriação confiscatória não exige a participação direta do proprietário no ilícito. A responsabilização ela pode ocorrer mesmo se o proprietário, embora não diretamente envolvido, agir com culpa, seja na fiscalização ou na escolha de um terceiro para gerir o bem. Isso se fundamenta na função social da propriedade, que impõe ao titular o dever de zelar pela licitude do uso de seu imóvel, mesmo que não esteja em posse direta. O Supremo Tribunal Federal ele consolidou esse entendimento, afirmando que a expropriação do artigo 243 da Constituição Federal pode ser afastada apenas se o proprietário comprovar que não incorreu em culpa. Agora eu passo a palavra para o próximo integrante, que abordará sobre a jurisprudência. Olá, meu nome é Alessandra, eu sou do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá, cursando a disciplina Direito Administrativo 2, ministrada pelo professor Dr. Raul Galati, e eu vou dar continuidade ao assunto.
Bom, antes de tudo, é fundamental compreendermos como os nossos tribunais têm debatido a expropriação com fisco. E para isso, nós vamos falar sobre um caso que foi muito importante acerca do tema. No Brasil, a expropriação confisca prevista no artigo 243 da Constituição tem sido amplamente debatida, especialmente quando envolve o cultivo de plantas psicotrópicas. Um julgamento muito importante sobre o tema foi o recurso extraordinário 543.974 de Minas Gerais, em 2009, no STF. Nesse caso, o Supremo decidiu que, se qualquer parte de uma propriedade rural for utilizada para plantio ilícito, todo o restante da área seria confiscada, e não apenas a porção onde ocorreu o cultivo. Essa interpretação, ela reforça o caráter rigoroso e exemplar dessa sanção constitucional. Antes dessa decisão, o TRF da primeira região defendia uma posição mais restrita, onde só a gleba efetivamente utilizada para o plantio ilícito seria desapropriada. O tribunal argumentava com a base literária do termo gleba, na proporcionalidade e no princípio de que a pena não deveria passar do apenado. Entretanto, o STF ele rejeitou essa visão e consolidou o entendimento mais amplo. Apesar disso, o Supremo também estabeleceu limites. Em casos como a ação civil ordinária 967, relatada pela ministra Rosa Weber, o tribunal entendeu que não faz sentido aplicar o confisco a terras que já são públicas, como as pertencentes do estado de Pernambuco. Isso porque não haveria um caráter sancionatório ao simplesmente transferir o bem entre os entes federativos por já ser terra pública. Olá, meu nome é Alice. Olá, meu nome é Adri Isabel. Vou dar continuidade no trabalho. A gente vai falar um pouco agora sobre a ampliação sobre as nossas perspectivas do trabalho, olhando exatamente para a legislação portuguesa e depois traçar um paralelo com a pandemia antes das considerações finais. Quando a gente faz uma análise sobre o sistema jurídico português, percebemos uma diferença fundamental em relação ao que diz respeito no Brasil, sobre a intervenção supressiva na propriedade. O regime de desapropriação em Portugal é estruturado pela Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 62, que garante o direito de propriedade, e detalhado no Código das Expropriações, no entanto, ao contrário da nossa expropriação com fisco. A legislação portuguesa, tanto para requisição quanto para expropriação por utilidade pública, ela sempre exige um pagamento de uma justa indenização, no caso ao proprietário. Essa é a destinação mais marcante que a gente encontrou. No caso, em Portugal, o direito de propriedade pode sofrer limitações em benefício ao interesse geral, mas a privação total de bem via expropriação sempre acarreta na compensação financeira. O princípio da proporcionalidade, presente no artigo 18 da Constituição da República Portuguesa, exige que a administração opte pela medida que cause um menor prejuízo ao particular. Além disso, a legislação portuguesa inova ao exigir a administração tente primeiro a aquisição amigável do bem e ao consagrar plenamente o direito de reversão, que permite a expropriado rever o bem se a finalidade original da expropriação for alterada ou, no caso, ela cessar. A pandemia de Covid-19, ela impôs desafios sem precedentes, no caso, exigindo uma rápida adaptação e intervenções estatais em diversas áreas. Nesse contexto, a crise figura uma expropriação com fisco. A sua modalidade mais severa, no caso do artigo 243 da Constituição Federal, permaneceu restrita aos seus fundamentos originais. O período pandêmico foi, na verdade, marcado pela Lei 13.979 de 2020, que regulou as medidas de enfrentamento às emergências sanitárias. O foco da legislação, ela recaiu em grande parte sobre a requisição administrativa, no caso que estava previsto lá no artigo 3º, inciso 7º, que permite à autoridade requisitar bens e serviços, mas sempre com a garantia do pagamento posterior de justa indenização.
o que é uma diferença crucial. A requisição prevê a indenização e o confisco exproprietário no artigo 243, não. O uso dessa requisição foi a famosa guerra da vacina, onde o STF ele precisou intervir para delimitar os poderes da União sobre os bens do Estado, como aconteceu com os ventiladores pulmonares, que no caso do Maranhão. Isso demonstrou o limite do poder de requisição, especialmente em um cenário de escassez, no caso lá de escassez, de disputa entre os entes federados. E em suma, a expropriação e confisco é a modalidade mais drástica de intervenção estatal na propriedade por prescindir da indenização. Contudo, sua aplicação exige uma análise minuciosa de cada caso concreto e, acima de tudo, respeito inafastável ao devido processo legal, garantindo o contraditório e ampla defesa ao expropriado. Essa é a atenção aos princípios constitucionais que assegura a aplicação justa e proporcional à lei, mesmo diante do instituto tão severo. E assim a gente chegou ao fim da nossa apresentação. A gente espera ter abordado de forma clara e abrangente as complexidades do confisco e expropriação e suas relações com os outros institutos e intervenções na propriedade. Em nome de toda a equipe, gostaríamos de agradecer imensamente a atenção de todos.